2 Coríntios capítulo 10, estamos quase terminando o nosso estudo de 2 Coríntios, falta pouco agora, mas aqui em capítulo 10 a gente vai voltar para o foco principal da carta. Lembra que Paulo está escrevendo, abrindo seu coração, mostrando seu ministério, mostrando seu sacrifício, mostrando suas dificuldades, e estando aberto com essa igreja para provar o coração que ele tem pela igreja. E essa carta nos ensina uma coisa muito importante, que é sempre o foco, sempre volta para essa ideia, que é o sacrifício prova o amor. Se eu falo que eu amo, mas eu não sacrifico nada, o amor não foi provado. Se eu estou sempre recebendo o que eu quero, eu posso fazer porque eu me amo. Não sei se vocês estão ouvindo esses pássaros aqui. Esses pássaros vêm todo dia de manhã aqui. Fazem barulho, acordam a gente. Muito bom. Mas o amor é provado com sacrifício. Então, se eu caso com minha esposa e eu sempre faço o que eu quero, eu não estou provando amor. Se toda vez que a gente senta para assistir um filme, eu que escolho o filme, ela vai me servir todos os dias, vai fazer a comida, vai limpar a casa, vai fazer tudo para mim, para me ajudar. E sempre quando é para decidir o que comer, eu vou decidir. Sempre que a gente vai sair, eu decido onde a gente vai. Se tudo é o que eu quero o tempo todo, isso não mostra amor, porque eu estou sempre recebendo. Eu não amo ela. Eu amo que ela me ama como eu me amo. Eu amo o fato de ela me dar a oportunidade de me amar mais, porque eu me amo. Então, amor é sacrificar o que eu quero para pensar nela, né? Então, quando eu estou fazendo um sacrifício para ela, quando eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que ela quer, isso sim é a prova do amor. Porque eu paro de pensar em mim e eu penso em outra pessoa. Isso vai contra a minha natureza. E é assim que a gente vai provar nosso amor. Então, a carta toda ele está voltando para isso. A ideia de que quando nós amamos, nós temos que provar nosso amor com sacrifício. Se você não está pronto para sacrificar, nós temos que questionar se existe realmente um amor sincero. Então, ele tem falado sobre isso no ministério, ele tem provado isso com o sofrimento e os sacrifícios dele em relação à igreja e tudo que ele faz. A gente falou sobre isso no contexto de dinheiro nos últimos 2 capítulos. Paulo, ele falou sobre dinheiro para mostrar que até com dinheiro nós temos que sacrificar para mostrar que nós amamos. Então tem sido o tema do livro aqui, ver que o sacrifício é o que prova o amor. E Paulo aqui nessa carta, ele está provando seu amor, porque ele sacrificou muito, né? Mas esse sacrifício significa que ele ama de verdade. E esses falsos apóstolos que chegaram, eles chegaram não querendo sacrificar, não querendo abrir mão de nada, não querendo fazer bem para os outros, mas só querendo receber. Eles querem dinheiro, eles querem respeito, e eles não querem trabalhar para conseguir isso. Então, não é um amor sincero, como Paulo tem. Então, é isso que Paulo está querendo provar nessa carta. E agora, aqui em capítulo 10, ele volta para esse assunto. Ele falou sobre dinheiro, 2 capítulos. Mesmo falando sobre dinheiro, ele não fugiu do ponto principal da carta, né? Mas ele usou o dinheiro para ensinar o que ele queria ensinar. Ele fez algo parecido em 1 Coríntios, mas ele faz algo importante para a gente entender o que é sacrifício, que o sacrifício é a prova do amor. E agora em capítulo 10 ele volta a falar sobre seu ministério e defender o ministério que ele faz. Então,
a gente vai ver Paulo falando sobre o que ele faz comparado com os outros, e depois ele vai falar para não comparar com os outros. Então vai ser legal. Vamos estudar o capítulo. A gente vai começar aqui em versículos 1 e 2. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Então, Paulo falou sobre as últimas cartas. Lembra que a gente já falou sobre isso, que ele foi duro nas outras cartas, principalmente na última carta que ele fez a igreja chorar, né? Ele fala que ele mesmo chorou depois de ter que escrever essa carta difícil. E eles falaram, mas por que quando ele escreve ele é duro, mas quando ele está presente ele é gentil, ele é humilde? E eu não entendo esse Paulo, parece que são duas pessoas diferentes. Eu não entendo essa diferença. A gente quer alguém humilde sempre, a gente quer alguém gentil sempre. A gente não gosta desse Paulo difícil. Então, eles acusaram Paulo de não ter paciência, de perder a paciência com a igreja, de falar coisas ruins para a igreja, mas Paulo está falando aqui, eu não quero ser difícil, eu não quero agir com audácia quando estou presente. Eu quero estar humilde quando estou com vocês para poder manter o relacionamento, mas eu preciso falar essas coisas porque vocês precisam ouvir, vocês precisam crescer. Eu tenho responsabilidade com vocês para trazer crescimento na vida de vocês. Então eu não posso não fazer. Então ele fala para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Então tem alguns que estão julgando Paulo pela forma que ele está fazendo o ministério, sendo humilde com eles e duro quando ele não está com eles. Eles estão questionando o motivo, eles estão julgando Paulo, e as pessoas não entendem. E Paulo fala, é porque você está julgando de uma forma carnal, é porque vocês não entendem a situação. Paulo, ele está sendo guiado pelo Espírito. Lembra lá em João 3:8, Jesus fala que o vento sopra onde quer, você pode ouvir não sei como que é, vamos ver. João 3:8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, nós estamos ouvindo não mais da nossa carne, não fazendo o que faz sentido. Às vezes, Paulo fala aqui que eu tenho que ser louco, né? Às vezes a gente tem que ser louco, às vezes a gente faz coisas que não faz sentido para as pessoas, mas Paulo fala aqui, eu faço o que é necessário para a igreja, para vocês, porque é isso que vocês precisam. Então, talvez o mundo não entende, talvez o mundo vai julgar, mas eu sendo um apóstolo de Deus, eu estou ouvindo de Deus e eu estou fazendo certo com vocês, porque quando eu estou presente eu quero manter o relacionamento, eu quero encorajar vocês, mas eu não posso ficar sem corrigir as coisas que estão fazendo de errado. Então, ele está falando sobre esse questionamento e o fato deles quererem julgar tudo que Paulo faz. Vamos ver versículo 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós estamos na carne, nós vivamos, ele fala, como homens. Nós temos as limitações da nossa carne, porque nós somos carnais. Nós temos nossa natureza carnal e esse é
nossa luta, né? A nossa luta é que nós temos a carne, mas o Espírito também foi vivificado. Nós temos vida no Espírito, mais fácil. Então agora ainda existe a carne e agora o Espírito tem vida. Eu sou o templo de Deus, a gente viu. Deus habita em mim e ainda tem minha carne. E agora dentro de mim existe uma guerra para tudo que eu faço, porque eu tenho minha carne. Olha o que ele fala em Romanos capítulo 7. Versículo 15. Romanos 7,15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, a minha carne. É o pecado que está fazendo. Tem o espírito que sabe que é errado, mas eu tenho a minha carne. Sei que nada de bom habita em mim, isso é minha carne, porque tenho o desejo de fazer o bem, o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, o bom que desejo, o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Então, existe essa luta. Eu tenho a carne, eu tenho o espírito, eu tenho Deus dentro de mim, mas eu tenho minha carne que quer fazer essas outras coisas. Eu tô numa luta, porque ele fala, vivamos como homens, mas não lutamos segundo os padrões humanos. Eu preciso saber que a luta principal não é como o mundo luta. Como é que o mundo luta? Um contra o outro. Divisão. Você contra eu contra você. Nossa luta é algo espiritual, é algo dentro de mim. É comigo mesmo, é com o pecado, é com a luta dentro de mim, né, entre a carne e o espírito. É essa guerra que é a guerra principal que eu tenho, e eu preciso reconhecer que existe. Versículo 4, de volta em 2 Coríntios 10. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então Paulo fala sobre essa batalha que existe. Ele fala, a gente não pode lutar como o mundo luta, mas existem esses falsos profetas ou esses falsos apóstolos que entraram e estão lutando dessa forma. Eles estão falando contra o Paulo, contra o ministério do Paulo, estão falando, olha para como ele faz as coisas, ele é assim com vocês e ele é diferente quando não está com vocês, ele tá sofrendo o tempo todo, ele já foi preso várias vezes, sempre está com algum problema na vida dele. Será que é confiável? Será que ele é de Deus? E esses falsos apóstolos estão lutando segundo os padrões humanos. Eles estão indo contra Paulo, olhando para a situação na carne e julgando ele. Paulo fala, nós estamos numa luta, mas não é essa luta carnal. Existe uma luta espiritual e nós temos armas nessa luta que não são humanas. Essas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós temos que entender nossa batalha para poder lutar da forma certa. Se nós não abrirmos nossos olhos para ver a batalha que existe, a gente nunca vai ter vitória na batalha. Nós temos que lutar da forma certa para receber vitória. Olha em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo